maçante. Por isso que eu falo, façam o de vocês. Não é só não, tá? Faça o mantra de vocês, sei lá, do dinheiro. Faça o mantra de vocês, sei lá, do relacionamento, do meu negócio próprio, né? Que procria, que tenha sucesso. Mas decrete. Tem que decretar. Seria a 7ª aula. Eu tava não quer ficar 8, eu me confundi. Seria a 7ª aula, vamos dizer que é a 7ª aula, mas a gente prorrogou uma a mais, porque aquela aula do vulcão, né? Ficou. A aula vulcânica sempre fica em 2. Por isso que eu falei, eu vou ter que fazer 3 meses mesmo para me estender como 2, porque não dá. Corrido é complicado, a gente não fica corrido, gosta de fazer as coisas direitinho, né? A gente aprender de verdade. Por isso que é bom fazer 2 vezes, aprende mais. Aula de hoje, os 8 remédios naturais. É um conceito até conhecido, não sei se vocês já conheciam, já ouviu falar sobre os 8 remédios naturais? Ninguém aqui? Ai, que delícia, gente, então tem muita coisa para falar, muita coisa ali. A turma 2 ainda teve alguns que você já ouviu falar alguma coisa, mas é simplesmente os 8 remédios naturais. Então, são remédios tirados da onde? Da natureza. Aí eu falo, se a gente vier falar do dipirona, o dipirona é tirado da onde? Da natureza, o dipirona é uma planta. A novalgina é uma planta, não é assim? Mas de forma química, tá? Então tem uma diferença. O que a gente vai falar são medicações retiradas diretamente da natureza sem passar pelo processo químico. Aí altera, né? Aí o bicho pega. Não vou nem entrar nesse conceito de explicar a vocês sobre os remédios, medicações, drogas, né? As drogas em si, porque não vem ao caso. E acho que isso aí a gente sabe até mais, né? Olha como são as coisas, a gente sabe até mais. E o que é natural mesmo, a gente só sabe assim, tem aquela planta que faz o chá pro fígado, tem não sei o que, essas coisas básicas a gente sabe, mas o que eu trago aqui é algo um pouquinho mais profundo. Só não vai dar tempo de realmente se aprofundar. Porque eu falo, gente, se a gente for pegar cada aula dessa é um mês. É no mínimo 8 horas para cada aula. Sério. Por exemplo, quando eu falo dos 6 sentidos, cada sentido eu passo assim, né? Se eu falo que nem papagaio, tem que falar igual papagaio. Vai vir na minha cabeça eu falando, às vezes não vem coisa que eu esqueço, mas eu tento jogar no grupo para poder fortalecer o ensinamento de vocês, o aprendizado. Sempre vem e sempre estou aprendendo mais ainda. E às vezes eu aprendo com os próprios alunos. Ano passado, a Lúcia, aqui a gente trocava informação o tempo todo, porque ela já é do ramo da terapia integrativa, né? Então é muito natural essas coisas. Dessa vez é a Kelly, mas a Kelly também falou, mas eu estou aprendendo até mais, entendeu? Então é se aprofundar. Eu vivo para estudar. Tem gente que fala assim, Tia, você está com mais de 40 anos, cara, não tem mais cabeça para estudar não. Gente, realmente, depois de certa idade, filho pequeno, né, e tudo que eu já passei na minha vida, realmente a cabeça vai ficando mais fraquinha. Então, por essa minha necessidade de ter um aprendizado mais específico, eu olho o meu próximo da mesma forma. Por isso que eu trago assim, eu gostaria de poder trazer cada assuntozinho 3, 4 horas, 5, não no mesmo dia, tô falando durante o mês todo. Então, só os 6 sentidos, cada sentido era para ser umas 4 horas. E fazer bonito, eu ia trazer, a gente ia fazer uma experiência, que a gente tem como fazer uma experiência dos sentidos, é muito legal, entendeu? Só não consigo fazer a experiência do 6º sentido, pessoa. Mas dá para fazer uma atividade do 6º sentido, tá? Ainda mais quando a gente trabalha durante a semana, vocês vão fazer os exercícios tal, que existem exercícios específicos para a gente trabalhar o 6º sentido, que é mais a meditação, aquela coisa dentro da sua religião, você se espiritualizar mais, cada um dentro da sua religião, se espiritualizar mais, porque a gente se desconecta da carne. Quanto mais você está dentro da carne, das preocupações mundanas, você está entendendo? Por isso que Jesus falou na Bíblia o quê? Não sejais ansiosos. Tem até um versículo lá, que eu preguei muito em igreja, e eu trazia esse versículo falando sobre ansiedade, e fala para deixar o dia de amanhã, que, né?
Que a Deus pertence, seja como os passarinhos, animais. O Senhor fala, lançai sobre o Senhor as nossas ansiedades. Mas por quê? O que ele quis dizer nisso aí? Porque a gente vive na carne, na preocupação mundana, no trabalho, na escola, não sei o que, na conta. Enquanto a gente está vivendo na carne, a gente se esquece da parte espiritual, a gente se distancia. Então essa distância faz com que o meu sexto sentido vai se desfocando. Tá? Biblicamente falando, se a gente fosse aprofundar na Bíblia, que tem alguns ensinamentos à parte, época de Adão e Eva, eles falavam por pensamento. Ela estava longe e eles se comunicavam, não, eu quero você aqui, onde você está, eu estou aqui. Pensamento, mas por que isso foi apagando? Porque eles foram começando a cada vez, mas depois da queda, né? Começou cada vez mais viver na carne. Aí foi se distanciando. Esse viver na carne se distancia cada vez mais do nosso Deus, dentro da religião de cada um, né? Deus, universo, Jeová, enfim. Então, quando você se distancia, seu sexto sentido vai apagando. Essa falta de comunicação que até hoje a gente pode ter, tá? Até tem o exemplo das mães, né? Que tem uma conexão muito forte com os filhos. Se ela não ouvir, ela sente. Mas tem mães que ouvem. Eu ouvia meu filho me chamar. Aí tinha gente que falava assim, mas é do inconsciente. Sim, o inconsciente ele traz a voz que está lá gravada, das pessoas tudinho está gravado. Odor, aí vem o sexto sentido, tá tudo no inconsciente. Alguns, por exemplo, se eu for fazer uma aromaterapia, uma sessão de aromaterapia numa pessoa, né? E eu usar a lavanda, que geralmente se usa para ansiedade e outras coisas também, nela, ela vai se sentir super bem, relaxada, vai sair outra mulher, Nadia, eu vou, faz isso aqui para você também fazer a terapia em casa, né, da aromaterapia. Aí se eu for fazer na Sara, Nadia, não estou me sentindo bem, provavelmente tem uma memória olfativa dela que traz alguma coisa ruim quando ela sente o cheiro da lavanda. Mas para ela não, para ela é bom. Então isso diferencia de pessoa para pessoa. Entendeu? Então, quando a gente fala de sexto sentido, é algo profundo. Então, não dá para me dar esses detalhes para vocês. Então, quando eu falo uma aula para cada um e trazer as experiências, até dá para o sexto sentido também. Mas a gente ia ter que trabalhar a semana toda para depois, na próxima aula, você fez o exercício a semana toda e tal. E ela, não, fiz sim, Nadia. Teve alguns estresses, algumas coisas normais, mas eu voltei para mim de novo. E sempre estava em oração, sempre estava em contato, né? Cada um fazendo meditação, contato com a natureza é importantíssimo para dar uma despertada, vamos dizer assim, no sexto sentido. Aí a gente vai fazer uma atividade em relação ao sexto sentido, entendeu? Que é uma atividade de pensar no número ou pensar na letra e o outro falar. Sentir, olhando no olho, porque a gente tem que usar todos os sentidos nesse caso. O sexto sentido, ele tem uma base fundamental dos outros 5. O tato, entendeu? Lembra que eu falei que tem gente que sente, tem um sexto sentido muito apurado, sente tocar, sente arrepio, é uma sensação que não é para mim agora, ou tava pensando em você, agora você me ligou, o filho tá em algum lugar, não, tô se sentindo bem, ele tá tranquilo, daqui a pouco tá aí, realmente o filho chega tranquilo, não, uma coisa aconteceu, eu tô sentindo, mas tem que ter muito cuidado com isso, que não é o sexto sentido, é o excesso de preocupação que a mãe muitas vezes tem e acaba até atraindo, né? Entra a vibração e a frequência. Então não dá nem pra gente falar esses detalhes demais. Eu vou ter que apagar, gente, porque... Vamos lá, então quando a gente fala de remédios naturais, natureza, tem que apagou. Eu vou deixar. Geralmente não apaga o vermelho, apagou. Primeiro, água. Precisa falar que é um dos elementos mais naturais que tem na Terra? Nós somos feitos 70% água, tem algumas coisas que eu não vou nem falar, porque a gente já falou esse assunto da água bastante. Vamos ler aqui. A água é um dos principais remédios que a natureza oferece, por isso que ela é a primeira, tá? Ela é o componente principal de constituição do nosso organismo. Gente, deixa eu ler aqui, só aqui em cima rapidinho que eu esqueci, esse primeiro parágrafo. Ao longo das décadas, a ciência se desenvolveu e começou a validar cada um desses princípios, como você verá a seguir, que são os 8.
Atualmente eles são recomendados por médicos, tá, gente? Por isso que existe a medicina alternativa, a medicina naturalista, a integrativa, né? Medicina integrativa, tá? Porque os médicos estão já aderindo, já abriu. Antigamente era muito constituído, só bruxa, né? Faz mexer com essas coisas naturais, sei o quê. Não é, porque elas tinham o trabalho da alquimia na época, né? E nós sabemos que a alquimia, ela é física, tá? Então, vamos aí. Então, são recomendados por médicos profissionais de saúde. Se adotados, eles restauram o equilíbrio do organismo. Aí a gente, olha só, se vocês repararem, todas as nossas aulas, a gente fala sobre o equilíbrio mental, físico, emocional, de várias formas. Agora a gente vai entrar dentro do organismo. Por isso que eu falei assim, pede o Feng Shui. Não tem como, porque aí é o equilíbrio do ambiente. Porque tudo está nos influenciando. E o organismo somos nós próprios, né? Então já deixei por último para dar aquela pancada sobre o estômago mesmo, tá? Então favorecendo o bom funcionamento dos diferentes sistemas. O resultado é saúde física, mental, emocional, enfim. Tá? Vamos lá finalizar a água. Um dos principais remédios que a natureza oferece. Ela é o componente principal de constituição do nosso organismo. Principal, tá? Sem água acabou. Não adianta você ficar se enchendo de comida, de alimento. Tem que ter o líquido, né? Nós temos. Você vai perdendo. O corpo vai perdendo na urina, no suor, mas você não está colocando. Até uma hora você realmente, seu rim parar e acabou. Por isso é fundamental ingeri-la para atender as nossas necessidades diárias e manter o equilíbrio hídrico. Aí já estamos falando do equilíbrio hídrico. O ideal é não esperar para tomar água apenas quando sentimos sede. Muito interessante isso. Eu mesmo agora estou com sede. Quando chega esse ponto de eu sentir sede, o que significa? Já está faltando água. Não pode acontecer isso. De jeito nenhum. E a gente costuma, não quero água, não estou com sede. A ideia que passaram pra gente é que só bebe água quando tem sede. Não, quando você tá com sede é porque você já tá mais igual sério. Frio, é difícil de beber água, mas tem que beber, né? E o incrível é que no frio a gente acaba até urinando mais, porque não sua, né? Não sai pelo suor, então retém tudo na urina. Então, quanto mais você vai urinar, a ideia é sentir até mais sede. Então, tem gente que fica retendo a urina, né? Tá frio, dependendo do lugar. Então, o ideal é não esperar para beber água apenas quando sentir sede, pois essa sensação já é um alerta de que a situação do seu corpo está crítica mesmo, tá? Crítica demais. 70% do nosso corpo é composto por água, a gente já falou bastante sobre isso. Ela também forma 90% do plasma. Vamos lá, essas porcentagens é bacana, que a gente fica assim, então é mais aqui, mais ali, ó. 90% tá no sangue, 80% tá no cérebro. Além disso, esse líquido regula uma série de funções do organismo. A água contribui para o equilíbrio térmico. Então, aquela sensação térmica de febre, de quente, de frio. Se tem menos... Às vezes a pessoa está com febre ou desregula a temperatura, é por falta de líquido. Tá? Do intestino, cálculos renais e outros problemas. A água participa ainda de todos os processos químicos, já falei, nosso corpo funciona devido aos estímulos elétricos. Olha só, tudo tem eletricidade e energia, que interessante. Então são estímulos elétricos, tá? Que produzidos e recebidos pelo sistema nervoso. A água possui minerais que a tornam uma condutora de eletricidade. Então, olha só, gente, olha que interessante. Nós somos feitos de átomos, certo? O foco da aula é isso aqui, tá? Somos feitos de átomo. E átomo é a quântica. Átomo é energia. Vou botar assim que é melhor. Porque o núcleo lá é energia, não tem mais nada, é energia. E essa energia, ela vibra. E por vibrar, ela emana uma frequência. Igual a energia elétrica. Chegando na nossa famosa e maravilhosa, perfeita quântica. Física quântica, tá? Muitas coisas da física quântica, a ciência já, isso aí mesmo, legal, tá liberado. Já fizemos os como a tonta lá que chora
que emite sons. A ciência comprovou isso, levando aqueles microfones especiais quânticos, né? Que realmente emanam, assim como a gente fala também, tudo que tem átomo fala. Como assim, né? Sim, a parede, tudo emanam sons, emanam essa frequência, essa energia, entendeu? Então, olha só, vamos lá para me fechar o da água aqui. Quando a gente fala que água possui minerais que a torna condutora de eletricidade, portanto, ela permite a comunicação entre as células e o bom funcionamento do nosso sistema. Tudo bem, estamos falando de comunicação som, mas comunicação ligação. Eu tenho uma comunicação com a casa. Por quê? Porque eu sou átomo e ela é átomo também. Não existe assim, eu sou átomo, vou deixar assim, ela não troca átomo comigo. Troca, tudo é átomo, não tem como, a física já tem uma ligação com tudo. Por isso que o Feng Shui, né, que é mais de 200 anos lá na China, eles já aplicam o Feng Shui. Eles constroem a casa já com o Feng Shui. Já se preocupam desde o terreno, se tem aquele tal solo com água, né, que tem aquela conexão da energia da água com a lua, né, que não é legal ter certos móveis interferindo, pessoas ali, naquela interferência, tá? Nós sabemos que a lua tem uma interferência muito grande no nosso organismo, assim como na maré tem no nosso organismo, porque a gente também é água. Então, só pensar, tudo que é muito água, eu tenho uma conexão gigantesca. Então, esse lance aqui, ó, essa comunicação entre as células e o bom funcionamento do nosso organismo, por que a água primeiro? Porque eu sou praticamente quase toda água. Meu cérebro, meu intestino, sangue, suor, lágrima, saliva, mais o que? Urina, tudo é líquido. Então, por que não? Então, quanto mais se tudo isso aqui, para me chegar aqui, é uma conexão atômica muito forte, então, quanto mais eu tenho água, mais eu tenho conexão. Deu para entender, gente? Não é pra vocês pensarem assim, eu vou jogar água na parede para ter mais conexão. Entendeu? Não é isso. Eu tô falando conexão direta mesmo com a natureza, tá? Fechou aí? Eu não vou dar mais detalhes. A gente falou bastante sobre água nas outras aulas, né? Tem alguma dúvida? Porque as outras aulas falou tanto sobre água, eu não vou falar de novo até pra gente não vou dizer que perder tempo, porque nunca é perder tempo, tá? Esse é um dos principais e primeiros remédios naturais, tá? Não tem médico que fala assim, mas você tem que beber água tantas vezes por dia. Só pode escrever, tem uns que escrevem tantas vezes por dia, tantos litros d'água, né? Assim, gente, mínimo, né? Não é o mínimo, é isso, tá? Isso até depende muito de cada um, tá? Uma pessoa atleta, ela precisa um pouco mais de líquido. Uma pessoa que já não faz muita atividade física, 2 litros, 3, depende, né? A pessoa que sente menos sede, mais sede, por quê? Porque não fica bebendo água. Eu nunca medi quanto que eu bebo de água, mas eu acho que eu passo de 2 litros por dia. Acho que eu passo muito. E mesmo sem fazer nada. Quando eu dou aula, eu bebo mais. Dou aula não tem como. A falta da água também, nem precisa falar, né, gente? Por favor. Então, quer remédio melhor que a água? Aí vem um camarada, tô com sede. Compra um refrigerante ali pra gente. Aonde que a gente mata sede, gente? Dá mais sede, ele é açúcar puro. Vai dar aquela sensação gostosa de estar gelado, refrescante, né? Aí se for uma coca da vida ou um refrigerante que tenha mais açúcar e mais cafeína, aquela sensação de prazer já leva junto, fica feliz. Aí o cérebro conecta que aquilo ali é refrescante e é saudável para você que você está se sentindo bem. Então tudo que a gente se sente bem, sabe dizer, então é bom. Entendeu? Então é assim que a pessoa fica usando droga. É assim que a pessoa fica bebida alcoólica o tempo inteiro, às vezes todos os dias. Por quê? Porque aqui está trazendo prazer. O cérebro não está entendendo, isso faz mal. É prazeroso. Então tudo para o cérebro que é prazeroso, mesmo que faça mal, está conectado. Você até transfere. Eu tenho uma ex-vizinha, né? Porque eu não moro mais lá, no Rio, que ela falava assim, mas eu não bebo água, eu não sei o que é beber água. Cara, dentro que tu bebe Coca-Cola. O dia inteiro Coca-Cola. Eu tô muito curiosa para perguntar se hoje ela ainda tem rim. Entendeu? Fígado, rim, tudo. Você tem ainda? Tá bom? Tá funcionando? Porque ela já disse que já estava tendo problema naquela época. Imagina agora. Tá? Então, excesso
não é legal. Falta, não é legal. Excesso também não é. Água demais mata planta, certo? Então, o nosso organismo é a mesma coisa. Você pode também sobrecarregar os seus órgãos, principalmente os rins, né? Por excesso de água, mesmo que seja a melhor água do mundo. É solarizada, eu vou me encher de água solarizada porque é uma água muito pura, né? Vocês estudaram sobre a água solarizada? O que o sol faz, né? Elimina as toxinas, tem que deixar aberto. Tô fazendo direto, ela até falou, caramba, eu tô fazendo direto isso agora. Eu tenho uma jarrinha de suco de vidro, eu topo, né? De forma que dá pra sair as bolinhas da... E pode ser água até de bica que eu sou, mas eu boto africana, né? Pra ajudar, né? Mas enfim, gente, é isso aí. Fechou a água, melhor remédio natural que tem. Segundo melhor remédio natural, ar puro. Nadir, pelo amor de Deus, ar puro, eu respiro o tempo todo. Isso aí nem precisa estudar, né? Tá tranquilo, precisa. Qual ar que você está respirando? Qual é a forma que você está respirando? Você respira mais pela boca ou pelo nariz? Isso tudo tem uma diferença muito grande. Por isso que eu tenho vários exercícios de respiração para cada tipo de pessoa. Quando eu atendo em particular, é muito melhor do que aqui é uma aula. Tipo assim, eu estou ensinando, cada um vai captar o seu. Mas não dá tempo de eu especificar para cada pessoa o que mais precisa de água é você, ou é você mesmo. É algo muito particular de cada um, igual a essência, né? Para um faz bem, para outro não faz, me dá uma lembrança horrível, é cheirosinho. Ou então eu sinto cheiro horrível. Não tem aqueles perfume madeira? Vocês gostam? Quem gosta? Odeio. Desculpa, já tô falando logo para ninguém me dar perfume assim. Que se me dá, eu falo, não tem. O quê? Não, essencial madeirada. Deus me livre. Desculpa, vai ficar guardado. Não uso, me sufoca, eu não sei explicar. Isso aqui começa a fechar, começa a me dar um enjoo insuportável. Minha filha tá com... É minha filha que tá aqui, aquela adolescente. Ela tá agora, eu vou buscar o celular dela, tá no concerto, ela tinha um negócio assim, o que é isso? É um desenho daquela torre de Paris, é um perfume, cara, eu fiz na hora assim, pum, caraca, que coisa horrível, o perfume que eu não gosto, é de cheirosão, mãe, insuportável, puta, madeira, mas daqueles brabo, forte, caraca, que coisa, gente, eu não entendo, mas eu entendo pelo fato de estudar o cérebro humano, eu sei que é gostos, assim como do exemplo do que é cheiroso, e é cheiroso mesmo para alguns não são, a madeira para vocês é maravilhoso, meu marido ama também, mas ele não compra, eu falo para ele, não compra, não usa perto de mim. Ele é pior, né, coitado, não pode nem usar o perfume, se for usar, passar lá fora, vai embora, quando chegar, dá faz de tudo para esse perfume já ter saído de você. É assim mesmo, eu tô brincando, não gosto mesmo. Porque me sufoca, não é só o fato de me enjoar, me sufoca, começa... Eu não sei, ainda não parei para estudar o porquê. Até porque não faz diferença para mim me aprofundar em saber agora isso. A não ser que estivesse me fazendo algum mal do meu parteiro. Se estiver me prejudicando em alguma parte do meu quarto, não tá, eu não gosto. Aí eu entro no carro, a gente atrai, né, gente? Eu entrei dentro do carro, lotada, porque é uma lotada. Quem entra no carro? Eu não sei quem era, mas o perfume. Eu fiquei, deixa eu marcar, cadê essa logo? Eu não gosto de abrir a janela, porque é muito vento, né? Aí meu cabelo fica fazendo assim, batendo na cara, às vezes eu segurando assim. Tava fechado, eu abri. Fiquei assim, com a cabeça bem na janela assim. Eu tô atraindo, gente. Nem pensei em perfume hoje. Por que essa pessoa disse estar com esse perfume do meu lado? É a tal frequência, porque eu não gosto, porque eu não quero, entendeu? Eu acabo atraindo. Então, vira e mexe, esse perfume está ao meu redor. É dentro do mercado, enfim. Então, quando a gente fala de ar puro, nesse caso, esse ar para mim não faz bem. Eu não me sinto bem, eu me sinto sufocada, eu não consigo respirar direito. Parece que fecha mesmo, sabe? A Helenita não tá aí, mas a gente fez um curso lá, antes desse que a gente foi nessa palestra, ela participou de uma palestra que teve da outra turma, lá mesmo, que foi sobre a cromoterapia, né? Então, no final, a Iva
E a Renata distribuiu um pouquinho de algumas essências para a gente sentir, as essências que podem ser colocadas, que nem todas podem colocar e podem usar pura, né? E a dela já estava misturada, né? Aí a de hortelã, né? Que é bom para enxaqueca e tal. Aí ela falou, tem a da lavanda aí, acho que você tá lavando o alfazema. Aí a Lenita, eu não suporto. Eu passo mal porque ela tem alguma memória olfativa desse perfume, que ela não sabe porque, mas numa sessão terapêutica ali, só eu e a pessoa, a gente vai se aprofundando. Mas isso faz alguma diferença para ela? Se não fizer, a gente deixa quieto, não mexe, não cutuca no seu inconsciente. Não tá te atrapalhando, deixa ele lá. Agora, mas eu sempre me dou com pessoas assim, eu quero poder sentir esse cheiro melhor porque é bom para minha ansiedade, eu quero fazer terapia, mas aí a gente vai trabalhar. Do contrário, é cada um. Deu para entender? Eu não falo isso tudo só para explicar uma coisa, né? Mas é assim, o ar puro, segundo, o ar é o segundo dos remédios naturais. O ideal é vivermos em ambiente com baixo índice de poluição. Tem como? Quanto mais as cidades, centros de cidade, pior. Porque tem menos árvores, tem menos plantas. Olha só a natureza. Quanto mais natureza, mais planta, elas absorvem. Elas trocam esse oxigênio.